Eu queria saber de vocês, contadores, se essa pergunta é normal. Qual é o melhor regime? Sim. É definido por faturamento? É definido por tamanho de empresa? Onde eu devo entrar? Eu preciso de uma organização maior quando eu for em determinado regime? Então, eu queria que a gente começasse com isso, porque quando a gente fala da parte contábil, eu acho que essa é a primeira pergunta que acontece para vocês. Fiquem à vontade, senhores. Pode ir, Marcão. Primeiramente, a gente tem que analisar o quê? Porte da empresa, né? Margem de lucro, porque isso é muito importante. Então, imagina a seguinte situação. Eu sou uma empresa pequeno porte. Vamos iniciar com a pequeno porte, então. Perfeito. Tem uma margem de lucro de 95%. Olha que lindo, né? Todo empresário aí gostaria disso. Margem de lucro de 95%? 95%. Que negócio é esse, Marcão? Pô, Me conta aí que eu vou... né? Para ele, será vantajoso ser simples? Às vezes não. Sim. Às vezes presumido é muito mais vantajoso. Da mesma maneira, eu sou, de repente, uma empresa de lucro real. Minha margem de lucro é muito alta. É vantajoso ser lucro real? Não. Por isso que nos regimes hoje tributários, nós temos 4 regimes, onde nós temos lucro real. Para mim, é a forma tributária mais justa. Por que ela é justa? Porque eu tributo aquilo que efetivamente der de lucro. Sim. Presumido é uma forma tributária intermediária, por quê? O fisco ele abandona o meu lucro, ele faz uma presunção de resultado. Então, por exemplo, se eu vendo mercadoria, o fisco ele determina que a minha margem de lucro seria 8%. Se eu vendo combustível, ele determina que a margem de lucro seria quanto? 1,6%. E se eu sou prestador de serviço, a minha margem de lucro seria 32%. Tá. Então, o que acontece nessa sistemática? Sempre que eu estiver olhando os regimes tributários, né, eu sempre analiso o quê? Minha margem de lucro. Porque baseado nisso, né, e olha que falar de justiça tributária no Brasil é complicado. Senhores, eu vou iniciar fazendo uma simples pergunta, vou direcionar o Marcão. Marcão, primeiramente, quem pode ser optante pelo Simples Nacional? Primeiro, assim, Darcy, o Simples Nacional, nós temos limite de faturamento. Então, se eu faturar até 4.800.000, eu posso optar pelo Simples Nacional. Se eu optar acima de 4.800.000, está vetado. Se eu faturo mais de 4.800.000... Mais de 4.800.000, você já perdeu. Eu já não tenho opção. Você não tem opção por quê? A Constituição Federal ele determina que as microempresas e as empresas de pequeno porte têm tratamento diferenciado. Entendi. E aí nós temos um segundo agravante. O Estado ou o município me dão um sublimite de 3.600. Então, ou seja, eu tenho que ter 2 controles. Olha aqui o que o Marcão falou, pessoal. Isso é muito importante, porque toda reunião que nós fazemos com empresários, a pauta é o limite federal. A gente não vê a pauta nunca, o limite estadual e municipal. Né? E isso é muito importante, porque até é uma situação que o Itamar se depara muito com ela, é de empresas que vêm para vocês e que quando vocês vão fazer uma análise, falam assim, peraí, você tem um endividamento no Estado. Né? E por que disso, Itamar? É porque normalmente é o que o Marcos falou, Gessino. Eles estão sempre olhando só o limite federal, que é os 4.800.000, sendo que o Estado ele é 3.600.000. Então, ele fica pensando sempre no federal, esquece o sublimite e vem, está tudo certo. Quando chega que você vai ver, ele está com uma dívida no Estado, porque ele ainda não foi notificado, porque ele já foi excluído do Estado 1 ano, 2 anos. Sim, e aí, então, na prática, essa diferença que ele ultrapassou, o Estado vai querer receber fora lá da DAS do Simples. Fora da DAS do Simples. E ele pode continuar no Simples Nacional, que aí ele está no Nacional. No federal. Tem os benefícios lá da parte da folha e está etc. Está fora do estadual. Então, isso é um problema seríssimo. Marcão, e Tamar, então, ok. Já está claro aqui que se eu tenho um faturamento acima de 3.600.000, eu tenho que ter toda uma preocupação com o tributo estadual ou municipal, a depender do meu ramo de atividade. Se eu vendo mercadoria, se eu tenho serviço, etc. Mesmo estando no Simples. Mesmo estando no Simples, né? Ok. Eu não estourei o teto federal, mas estourei o teto municipal e estadual. Além disso, no que se refere à escrituração, né? Vocês que fazem a escrituração, contadores.
tem alguma outra coisa? Basta o contribuinte ir lá, emite uma DAI, por exemplo, uma guia? O que mais que tem que fazer, Marcão? Como é que é isso? Na verdade, Gersino, a partir do momento que você perdeu o sublimite, tá? Você se torna, para fins estadual, municipal, uma empresa normal. Você tem que entregar guia. Peraí, se tornou normal ainda estando no Simples? Mesmo estando no Simples. Então, ou seja, nós temos declarações acessórias que nós vamos entregar no Simples Federal. Vai declarar, Fazer, recolher ele vai a fazer a DAS. apuração do DAS normalmente, Sim. só para o aspecto federal. E eu sou o contribuinte normalmente para ICMS. Então, eu vou ter que fazer, por exemplo, São Paulo, que não caiu a GIA ainda. Tenho que fazer a GIA. Tenho que fazer a DEFIS. Tenho que fazer a apuração do meu ICMS, normalmente, crédito e débito, respeitando o regime da não cumulatividade. Tá? Por quê? Eu perdi o quê? O direito de recolher num DARF único e simplificado, a qual a Constituição me dá esse direito. Já que os estados e os municípios estão nos dando o quê? Sublimite. Então, esse é um cuidado que nós temos que tomar. Marcão, Certo. mas isso é muito importante, e porque imagina que na cabeça, quando chega um empresário novo, ele já tem na cabeça que o limite é 4.800. Mas é aquele negócio, quando o Simples te quebra, Isso. é antes dos 4.800. Isso aí. É quando você chega numa conta de padeiro aqui, 300 mil por mês, que dá 3.600 anual. 3.600 anual. Então, eu te o barzinho que fatura 300 mil por mês, logo ele vai ter que pagar o ICMS por fora. Isso, normalmente. Normalmente. Por quê? Porque hoje o Estado, pela Lei Complementar 123, ele simplesmente determina 4.800.000 federal, porém os municípios e estados têm um sublimite de 3.600. Marcão, não está na hora de aumentar isso não? Não tem falado isso, discussão? Pelo menos na reforma tributária ninguém se comentou. Né? Existia uma discussão que esse limite aumentaria, só que até a presente data não tem nenhum projeto. Já houve não discussões, já né? teve, sim, porque o empresário, na Com verdade, 7 assim, ele milhões, faz né? o planejamento tributário dele e ele está fazendo quanto? 4.800. Mas, na verdade, não é 4.800. É 3.600 estadual e municipal e 4.800 para o federal. Então, estão se pedindo a unificação. Né? Quando saiu a lei complementar, a 123, era pior ainda. Norte e Nordeste, o sublimite era menor. Só para você ter uma ideia, no Acre era 1.200.000. Nossa, Não, 200. Rondônia, 2.400.000. meu Deus. Então, ou seja, eu brinco, né? Que quando eu estou dando aula e às vezes quando vai algum cliente no escritório, eu brinco que não é simples nacional, é o complicado nacional. Sim. Porque assim, eu tenho que me atentar a vários fatores. fatores, porque senão eu quebrei o meu planejamento. E Marcão, e dentro disso, uma situação que, vamos imaginar que estourou o limite, certo? E aí eu já estou falando isso porque com certeza tem alguém que está nos ouvindo que já está preocupado. Fala, meu Deus, estourei o limite, estou devendo o Estado, e agora? O que eu vou fazer? É possível ele retificar isso, ele buscar no Estado a fazer essa estruturação que não foi feita no tempo certo? Como que ele resolve essa situação? No mês subsequente, Gersino, que ele estourou os 3.600.000, ele se torna uma empresa normal. Normal, ok. Então, ele já vai ter que recolher a guia de CMS dele normalmente, Sim. já vai ter que fazer a FD Ou ISS, contribuições, ou ISS Sim, também. sim, né? sim. A regra também aplica a mesma. Porque ele perdeu o benefício dentro da onde? Dentro do Simples. Então, Sim. ele só vai recolher os federais. E quando ele está fazendo lá o DAS, ele vai dizer o quê? Que ele não é contribuinte do ICMS nem do ISS. Então, ele só vai recolher os tributos federais. Os municipais, ele vai recolher como uma empresa normal, RPA. Tá. E o interessante é que aí o que ele faz, assim, vamos supor que ele saiu, foi excluído no mês de julho. Então ele vai fazer o recolhimento normal até final do ano, dezembro. Pagou tudo bonitinho, não tem débito nenhum no Estado, aí ele pode pedir a inclusão para o próximo exercício novamente no Simples Nacional. Não tem problema nenhum. Ele Não pode tem problema voltar nenhum, pro Simples certo, todo Marcos? ano. Desde que E faturamento dentro- 3. Sim, aí ele vai entrar de novo Isso. e talvez aí ele tome cuidado, porque ele já teve Tome mais cuidado. mais cuidado. Mas veja bem, Marcão, a pergunta, eu vou ser mais específico ainda. Uhum. Eu fui excluído, dentro do exemplo que o Itamar acabou de dar. Eu fui excluído em julho. Perfeito. Fui penalizado. E não fui penalizado. O Estado me notificou, não fez nada. Meu contador Você também. recolhesse- Eu já tô... Não tô recolhendo recolheu. separadamente. Eu tô fazendo tudo como eu fazia lá na DAS, normal. Sim. Normal. Quando chega, por exemplo, em novembro,
aí eu me atento, que é o que, vamos imaginar, é o que pode estar acontecendo já com alguém que está nos ouvindo. Sim. Né? Apesar que nós estamos ainda praticamente no primeiro semestre ainda, né? Estamos no primeiro semestre, mas o que eu quero dizer eu tenho uma declaração que eu não fiz pro Estado ou pro município. Além e eu do fui não perceber isso, fui tomar conhecimento disso agora em novembro, por exemplo, né? Como é que vai funcionar isso na prática? Eu posso ir lá no Estado e fazer essa declaração extemporânea? Pode. Na verdade, você deve. Deve É fazer. a lei de espontânea Essa é a pressão. pergunta. Você deve. Deve fazer. E aí, o que você vai fazer? Essa é a primeira pergunta, depois eu tenho mais. Entendi. Então, nesse caso, você vai fazer a denúncia espontânea, recolher os impostos que você não recolheu, entregar as declarações em atraso, e aí, aquele valor que você pagou dentro do Simples, de CMS, de SS, você vai entrar com um processinho para reaver esse valor de volta.